porque são a versão dos países quando eles eram bem mais pequenos. Assim, que era o território mais pequeno do Brasil. Só sair daqui, velho. Ninguém é nada. Uruguai, que era bem mais gigante. Uruguai. Argentina. Eu não vou nem falar, porque eu nem vou nem julgar. Peru. Nossa, velho. Estados Unidos. Reino Unido. Isso daqui. Mas Portugal era desse tamanhico. Mas se dobrar ele assim, vai ficar bem menor que o Brasil. Se pegar todo o território assim da Espanha antigamente, vai ficar bem menor que o Brasil. Até o Vaticano. O Vaticano tá bem maior. Mas existe um país chamado Santa Catalunha. Essa daqui. Esse país aqui, essa era a versão mais pequena dele? Não tem como julgar, não. Imagine. Bora criar outros países. Bósnia e Herzegovina. Nossa. Bósnia e Herzegovina era desse jeito, gente. Mas você sabe que jeito era a Itália? É. I love you, Que ilha pequena, velho. Você tá vendo o tamanhico de 3 ilhas diferentes. A Itália era a ilha. Até a Grécia só era a ilha. A Turquia, velho. Do nada, pegando chip. Agora, a Arábia Saudita, que se chamava Oriente Médio, que era desse tamanho. Desse tamanho mesmo, velho. O tamanho nem precisava nem julgar. O tamanho, porque tá menor do que o Brasil, né? O tamanhico que era o dele. Só único. Mas Canadá, certo. Tá certo, porque... gente. Ele era só isso. Isso daqui no meio do negócio já. E olha, velho. Na verdade, foi passando de tempo que Brasil e Macapá não era a mesma coisa. Agora, depois, ele era a versão triste. Essa era a versão triste. Versão bem mais pequena dele. Essa era a versão bem mais pequena dele. Sim. Na verdade, era bem mais maior que esses. Ainda maior que o Brasil quando nasceu. Não. Essa não era a versão mais pequena, não. Não, porque esse era a versão mais pequena do ano de 400. Era isso, Brasil. Agora no ano 600. As versões mais pequenas. Tudo o resto era do mesmo jeito. Só o Brasil. Agora, a Islândia era a Groenlândia. A Islândia era isso. Sim, isso. E tinha um país perto dela que era isso. Nossa, velho, por quê, velho? Por quê? Os países, velho, estão julgando a Rússia. Agora, esse país bem pequeno aqui, né? Que é esse daqui mesmo. Esse daqui, ó. Esse país aqui, não precisava julgar ele. Por causa que, na verdade, é meio sem graça.
Mas o tamanho deles eram absurdos. Porque a Argentina era isso, só era isso. Igual o Uruguai. Não, nem o Uruguai era do mesmo tamanho. Bum, bum, bum. Não, o Uruguai tá bem mais grande do que você pensava. Porque você tá vendo agora é ruindade pura. Que o Uruguai tá pegando tudo que vê na frente. Porque no ano 500 era isso, o Uruguai. Sim, sim. Não era só isso, não. Ele era isso. É por causa da Argentina pegando esses pedacinhos. Agora o Paraguai. O Paraguai. O Paraguai. O Paraguai. Paraguai. Nossa, velho. O Uruguai quase tinha seu território inteiro. Mas Peru não era. Tinha um país chamado Amazônia. Esse país chamado Amazônia, que estava em Peru. Esse era o país chamado Amazônia. A sua versão bem mais pequena. Não, tá maior que o Brasil isso daí. Não. Agora existe um país chamado Micronésia. Por quê? Micronésia? Nossa, velho. Quem inventou o nome de ser Micronésia? Micronésia, Indonésia. Não, meu, tá muito ruim esse nome. Tem que mudar de nome. Micronésia. O que é Micronésia? Por favor, o que significa seu nome, Micronésia? O que significa seu nome? Seu nome é tão ruim. Micronésia, Indonésia, não sei porque eles colocam ruim em nome de país. Nome ruim em nome de país, velho. Eles teve ideia. Chama de Micronésia por causa que ele tem ilha. Eu sei disso. Micronésia, que é um pedaço dos Estados. Micronésia, juntando todas essas ilhas, é ficar do tamanho disso. É do tetra antigo. Capeta. Que pilantra. Existe um país chamado. Eu não sei. Mas ele existe.
Ele não existe mais, mas ele existia. Era isso. Não, ele era maior que o Brasil. Brincadeira, ele é maior. Maior, ainda maior. Esse era o território inteiro que o Goiás, né? Porque a capital do sul é São Paulo. Sim. Sendo maior ainda, maior. Essa era a sua versão mais pequena, então quer dizer que ele era bem grande. Quer dizer, né? Também tinha um país de cor amarela perto dele. Já usei amarelo inteiro, pô. Agora, temos que colocar esse amarelo, velho. Que chato, só ignora essas listras. Mami, deixa ficar. Pronto. Eu não tô inventando. E esse ficou o mapa na parte 1.